Bom, hoje é dia 1 de junho, eu tô começando esse vídeo aqui falando de um assunto diferente do que vai ser tratado nesse vídeo, igual vocês podem ver. Isso é para dar uma introdução. O vídeo gravado, tanto do anúncio como esse que vocês vão ver daqui a pouco, foi gravado no dia 21 de maio, o dia que, infelizmente, o nosso querido bebezinho partiu. Ao que tudo indica, foi no dia que ele partiu. E por que eu tô vindo aqui falar disso? Que é uma situação muito chata, que a gente sabe que muita gente tirou proveito para falar, para fazer vídeo, para comentar sobre as coisas. Porque isso, querendo ou não, marcou o início da preparação. Os vídeos que a gente gravou, eu e a equipe dos câmeras aí, os Garcias Brothers, a gente gravou na quinta-feira, exatamente nessa quinta-feira do dia 21. E vocês só estão vendo agora. Tanto que esse vídeo era para sair antes, era para sair na semana passada. Só que por conta do ocorrido e como mexeu muito comigo, eu decidi ficar uma semana off, isso logo no começo da preparação. E igual eu falei aqui para vocês, que o meu objetivo é ser transparente com as coisas que acontecem, contar como que tá a minha cabeça, contar todo o processo. Eu acho que é muito importante eu vir aqui falar com vocês depois de já ter passado aí mais de uma semana do que aconteceu, sobre algumas situações, assim. Eu acho que a partir de agora, até para dar um aviso para vocês, tanto que esse vídeo, igual eu falei, foi gravado antes de ter acontecido qualquer outra coisa. Muita coisa vai mudar nesse nosso meio. A gente não... Tanto que a gente tá meio que perdido, assim, em relação a como vai ser o dia a dia. Eu acho que todo mundo acabou sendo afetado por conta disso. Igual eu falei, minha cabeça ficou bem ruim mesmo, assim, no sábado, tipo, a sensação que eu tinha é que eu tava parecendo que eu tava numa série, assim, e que depois ia acabar o episódio e aí as coisas iam voltar ao normal. Eu senti que ficou meio que um vazio e eu acho que isso vai ficar ainda com a gente por muito tempo, muito tempo, muito tempo. Igual eu falei, as coisas não vão voltar a ser como era antes. Mas eu acho que a gente tem que, eu falei isso nos meus stories essa semana, eu acho que a gente tem que pegar a situação, não tô vindo aqui falar sobre o que aconteceu, porque eu acho que todo mundo já sabe. Eu estou falando sobre o jeito que isso me afetou e se eu puder pelo menos dar algum conselho para vocês, fazer um jeito, gerar uma reflexão aqui com vocês, né? Eu acho que a gente tem que analisar toda essa situação para a gente enxergar como que a gente pode ser melhor, no sentido de, com nós mesmos, sabe? Porque muita gente me mandou mensagem para falar de, nossa, o que que você achou de tal pessoa fazendo isso? O que que você achou disso? Nossa, eu não faria. Tipo, e você começa a ver as pessoas impondo as opiniões dela como se fosse a única verdade que existe nesse mundo. E a gente tá falando de uma situação tão complicada que eu decidi, então, sair um pouco disso, ficar mais off e repensar em muita coisa, assim, dentro do dia a dia, de ficar mais próximo das pessoas que estão do meu lado. Também respeitar o meu momento. Então, na segunda-feira passada, e na terça-feira eu treinei em locais mais isolados, então na segunda-feira eu treinei na Caverna do Brandão e na terça eu treinei lá no CT da Max, que é fechado. Obrigado, Pirulito, por ter liberado. E aí na quarta-feira passada foi a primeira vez que eu fui pra Iron, voltei pra Iron pra treinar. E aí conversei com bastante gente. Quinta-feira, dia de descanso. Sexta-feira e sábado eu treinei na Iron também. Então as coisas vão voltando aos poucos. Eu acho que é importante a gente dar esses passos para trás para a gente conseguir pensar sobre a situação, entender como que a gente pode ser melhor, igual eu comentei, mas também ir voltando aos poucos, que é o fundamental. Porque essa semana agora a gente está entrando na segunda semana depois do que aconteceu. É bom ver as pessoas, é bom conversar, é bom tá de volta um pouco inserido com a galera que você gosta, com a galera que você vê todo no dia a dia, assim. Então eu acabei de chegar do meu cardio, treinei hoje mais cedo, tive uma reunião sobre o Gym Foot e fui pro cardio e agora cheguei em casa, já é 9 horas da noite e eu queria falar com vocês sobre isso, tipo, agora contando um pouco mais da minha história com o Gabriel aí. A gente se conheceu no final de 2023, quando teve o Olímpia. Tava começando nesse meio aí como influenciador, tipo, já criando conteúdo, mas eu ainda não era da Integral. E eu lembro que eu vi o menino usando a roupa da Integral, com um tripé gigantesco, ele carregava um tripézão assim, e eu falei, nossa, esse moleque acho que é patrocinado da Integral, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a gente acabou se aproximando em 2024 ali, porque as gravações da base, como era o Pirulito, o Tomás que tomava conta, eu acabei conhecendo o Gabriel. E um dia na Ironberg a gente começou a conversar, como ele ficava às vezes na casa do Tomás e do Pirulito, e eu também ia para lá, então a gente teve alguns momentos bem juntos, assim, em 2024. Então acho que foi o ano que a gente acabou ficando mais próximo, assim, quando eles vieram para cá, fizeram uma temporada
aqui em São Caetano, num hotel. E no final de 2024, a gente passou o ano novo junto, lá em Balneário. Eu, o Bibito, Pirulito e o Gunley. Mas ali eu vi um moleque que tinha muito sonho, muita coisa ali pela frente. Em 2025 a gente acabou não se afastando, porque toda semana praticamente a gente se via dentro do CT. Mas aí por conta da vida, como é o trabalho dos dois e é uma coisa que a gente tem que continuar fazendo as coisas, às vezes a gente não vai estar tão próximo. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Eu tinha um carinho enorme por ele, pela pessoa que ele era, via o que estava acontecendo, via o crescimento dele. Esse ano a gente teve principalmente, teve a draft do Jim Foot, que ele também participou, que a gente fez o podcast junto. Teve o próprio Jim Foot, que ele era um capitão. Mas assim, eu tô vindo aqui mais para trocar uma ideia com vocês. Eu acho que é uma situação, igual eu falei, que não vai voltar ao normal as coisas, mas eu acho importante a gente começar a falar sobre isso de um jeito mais leve, porque é um moleque fenomenal, foi um fenômeno, literalmente, foi uma estrela, igual a galera da Integral comentou, foi uma estrela. Ele apareceu, cara, gigantesco, chamando a atenção, virou o maior, e infelizmente se foi tão cedo assim. E, irmão, descanse em paz, você foi um moleque que eu agradeço por ter conhecido, espero que você esteja em um lugar melhor agora descansando, seu legado continua, que você não conseguiu subir no palco, mas você vai subir em muitos palcos por conta da inspiração que você deixou aí em vários atletas aqui pelo Brasil, inclusive para mim. Eu queria falar a última coisa assim aqui. Uma coisa que as pessoas não entendem na internet é que a gente tem muita responsabilidade. Responsabilidade é a palavra que eu queria falar para todo mundo que está na internet. Principalmente nós influenciadores que estamos aqui produzindo conteúdo para as pessoas verem, mas também para quem consome. Porque assim, tudo que a gente fala, o jeito, por exemplo, eu, Lorenzo, eu estou aqui falando com vocês agora, falando com você agora. O jeito onde eu falo e meus pensamentos funcionam, onde os meus pensamentos, tipo, eu tenho uma linha de raciocínio dentro da minha cabeça. Eu vou falando, a gente vai improvisando, vai soltando as coisas. Só que eu entendo o que eu quero falar com isso. Só que agora, eu não tenho controle sobre o jeito que a outra pessoa está recebendo essa informação que eu estou falando, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente toma muito cuidado em relação ao que a gente propaga, o que a gente fala, o que a gente induz as pessoas a pensarem. E eu acho que falta muito disso para os influenciadores aqui do Brasil. Pensar na responsabilidade que a gente tem e também para quem está na internet. Por exemplo, comentando coisa, porque a gente sabe que a internet dá uma liberdade no sentido de você não tem que estar cara a cara para comentar, para falar. É só você ir lá, pegar o seu teclado, digitar, numa dessa mandar um áudio e já era. Tipo, não tem barreira. Você pode mandar uma mensagem para alguém que está a quilômetros, milhares de quilômetros de distância daqui. Mas assim, todo mundo está na internet tem responsabilidade. E eu acho que é muito importante a gente sempre pensar desse jeito antes da gente tomar alguma decisão aqui, entendeu? Eu tô falando isso porque, cara, depois disso que aconteceu, muita gente veio apontar o dedo na cara do outro, veio impor uma opinião, veio falar sobre a situação que não, isso é errado, isso é certo. E eu acho que a gente tem que dar alguns passos para trás, analisar a situação como um todo e entender que a gente tem muita responsabilidade. E eu acho que tem muitos influenciadores que não pensam desse jeito, entendeu? Então, também é uma outra reflexão que eu queria deixar aqui. Seguindo o vídeo da preparação. Consegui treinar, falei, não vou falar 100%, porque isso acaba mexendo com a gente, para seguir no dia a dia. Essa semana, hoje é segunda-feira, consegui treinar 100% já, as coisas estão voltando. Tenho certeza que muita coisa vai mudar e vocês vão estar aqui acompanhando essa mudança assim no dia a dia, o que vai acontecer. É isso. Vamos dar valor ao que a gente tem ao nosso ao redor também, porque foi o que eu falei, fazia tempo que eu não parava para ver um filme com a minha irmã, com a minha mãe, meu pai, repensar um pouco, dar uma afastada disso daqui que no é meu trabalho, sou extremamente grato, igual eu falei no último vídeo, só que isso consome muito a gente. Então também eu acho que nessa preparação um dos meus objetivos é saber dividir bem as coisas, entendeu? Tem alguns momentos mais do Lorenzo, me conhecer um pouco mais, porque aconteceu a situação toda para eu entender que era importante eu ter feito isso, ó, e faz muito tempo. Então se cuidem e para tranquilizar vocês, o campeonato que eu vou é de fisiculturismo natural. Eu não tenho objetivo nem intuito de usar nada, então se alguém ficou preocupado pode ficar tranquilo. Tem doping, tem controle de doping, depois eu posso fazer um vídeo falando sobre o campeonato em si. Eu sei que muita gente vai aproveitar o hype e essas coisas que ainda estão sendo comentadas para falar, eu vou competir, subir no palco e tudo mais, e mostrar essa motivação, o que também se condiz com a opinião da outra pessoa, tá tudo bem, entendeu? Mas não é o meu caso. O vídeo foi gravado antes de acontecer essa fatalidade, né? Infelizmente aconteceu isso. Mas o vídeo que a gente gravou antes. Eu só tô deixando isso bem claro aqui, tá? Pra evitar qualquer tipo de comentário, estou esclarecendo aqui e colocando as datas, porque eu acho que é importante, porque às vezes vai que alguém interpreta o meu vídeo
como se fosse algo que está sendo feito apenas por conta da situação, entendeu? Vamos seguir forte, se cuidem, tamo junto, bom vídeo, vambora que começou a preparação. Agora então começou. A introdução desse vídeo vai ser assim, porque agora é o episódio número 1 da preparação. Vocês viram aí o anúncio, espero que todo mundo tenha ficado surpreso e ansioso, porque eu estou ansioso. E aí, nada melhor do que a gente começar a preparação mostrando como tá o físico hoje. Tá bom? Tá uma merda. Mas, mesmo assim, igual eu falei, vou me desafiar aqui a mostrar o que eu não mostrava antes. Eu tava esperando. Eu fiz assim, eu fiz dieta até o final do ano passado. Eu sequei, ficou legal o físico, eu não postei porque eu achava que tava uma merda. Aí hoje, que meu físico tá pior, eu postei o vídeo. Porque eu achei que não tava bom. Ou seja, é uma loucura, mas hoje eu vou postar, vou mostrar aqui pra vocês como tá o físico, o início da preparação. Também contar um pouco mais da dieta, esse é o episódio número 1. E acho que é isso, não tem muito o que falar não. Estamos aqui na Dark House toda montada, estão gravando coisa, foto pro site aqui vai sair lá. Inclusive, né, usem o cupom LO lá no site da Integral Médica e no site da... Dá pra ver? Dá pra ver? Dá pra ver? Ó, dá pra ver? Arme, aqui ó, cupom LO no site da Arme e da Integral e vamos embora ver como é que tá esse físico aí. Seguinte, igual eu falei, agora a gente vai mostrar o físico faltando 20 semanas para competir. Não esperem um físico bom, porque eu já falei para vocês que eu dei uma arrastada em abril, ou seja, vocês estão vendo aqui o primeiro físico, que a gente espera que o edit do antes e depois seja absurdo. Então não tem muito que eu ficar enrolando, vou só mostrar, fazer um monte de pose aqui e depois a gente troca mais ideia. Pode comentar aí o que vocês querem. O físico tá desse jeito aí, foi o que eu falei, tava bem melhor antes, mas tudo bem. Pelo menos eu tô me sentindo cheio, tá ligado? Cheio. Gordura em tudo que é lugar, mas vai sair, como eu falei, a gente tá bem no comecinho agora. Eu acho que tem alguma coisa aí, vocês podem falar, vocês podem trazer críticas construtivas, pode dar hate também, não tem problema, porque aqui a gente vai usar para se motivar dentro do treino. Mas, falando para vocês, qual que é a ideia? Vamos na Men's Physique, galera, vamos no caso estamos sem Physique, mas a gente vai na Men's Physique. Por isso que eu fiz as poses aí, conversando com o Thales e com o Castel, o que mais faz sentido, até pensando nas minhas lesões, a gente preferiu fazer esse direcionamento para Men's, mas também a gente não sabe o que vai acontecendo conforme o tempo, vai que do nada meu físico transforma, eu crio uma perna que eu não tinha antes, e a gente pode até pensar em ir para outra categoria, mas até por isso, para quem tá aqui acompanhando os vídeos no canal, viu o vídeo com o Edivan e a gente soltou um leve spoiler. Eu falei, o que você acha de competir? Então a ideia aqui também é trazer esse processo de como que é treinar pensando em competir na categoria. Aqui na Integral a gente tem Vitor Chaves, Vini Mapro, Edivan, tem vários outros Men's Physique, o Baza dentro da Army também. Então assim, eu vou tentar trazer bastante conteúdo com eles, que eu acho bem legal trazer a experiência deles, mas não só pro vídeo, mas para eu aprender também. Igual eu falei, as poses também são horríveis. Então a gente vai fazer aula de pose, vou mostrar aqui como é uma aula de pose, como é posar para a categoria, entendeu? Então assim, essa é a ideia. Tirando isso também vou dar um leve spoiler assim de como tá minha dieta e meu treino. Para esse vídeo assim, a gente já mostrou o shape, então agora vamos falar, igual eu falei, estamos no 4º dia de preparação. Agora eu vou falar para todo mundo porque o cameraman tava na dúvida, queria saber logo minha dieta. Falei, não, espera, porque eu vou falar no vídeo, você vai descobrir também. Primeiro de tudo, Castel mandou fazer 1 hora de cardio todo santo dia. Então, para quem não tá fazendo cardio nenhum, já vai ser pancada. A divisão de treino, a gente tá fazendo um PPL, que é push, que são treinos de empurrar, que é peito, ombro e tríceps. É pull na terça-feira, que é costas, posterior de ombro e bíceps. Aí quarta-feira vem um leg day de fisioterapia, um leg day fofinho. Hoje, quinta-feira, é um dia de descanso, mas também com 1 hora de cardio, prancha todo dia, abdômen todo dia. Aí vem sexta-feira, que é um treino de peito e costas, e no sábado completa o volume ali com ombro e braço. E de dieta, já estamos ali como eu falei, estamos em preparação. Para quem chutou o balde 1 mês aí, entrou em preparação, então agora a gente tem que
sofrer. É que o Thales é bonzinho, tá? O Thales, ele dá bastante opção, dá bastante coisa, mas a gente tem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. São 5 refeições que eu tô pensando aqui em trazer um vídeo bem explicadinho, quem sabe até eu faço uma call com o Thales, ele vai explicando, eu vou trazendo as refeições no dia, vocês podem comentar aqui, mas manter uma base ali de pão, ovo, banana, aí frango, arroz, iogurte que salva, iogurte zero, fruta e whey. É basicamente isso. De suplemento, pré-treino, creatina e whey, e acho que é isso. Não tem mais nada. Pergunta que ele não quer calar aqui. E os ossos? O whey ajuda porque eu falo pra todo mundo. Depende do jeito que você usa o whey, mas você consegue manipular. Por exemplo, eu falei que eu tô usando iogurte, aí com iogurte eu prefiro whey de cookie cream, porque tem uns pedacinhos de bolacha. Remete, você ainda sente um pouco daquele gostinho doce, assim. Tem o Dark Whey da Darkness, que é de chocolate maltado, parece um Todd. Então, assim, você vai manipulando desse jeito, então você vai adaptando. E comer fruta, e dormir, se tá com fome, vai dormir, chupa limão, come vegetal, alface. E é isso. Deixa o like no vídeo. Espero que vocês gostem desse começo de preparação. Quero agradecer de novo. Bota aí os arroba nesse vídeo dos Garcias Brothers, porque isso foi no outro, agora tem nesse. Comenta o que vocês querem ver. Vocês querem ver minha dieta detalhada, qualquer ideia, quantas calorias, porque nem eu sei, eu só tô seguindo, como eu falei, é o 4º dia. Se vocês quiserem que eu mostre tudo que eu tô fazendo no meu treino, comenta aí também. E vocês podem até dar um palpite. Quem que vocês querem que eu grave da Men's Physique? Aqui a gente vai construir isso junto. Fechou? Tamo junto e 20 semanas pro campeonato.